Glória a Deus, só de ouvir tua voz, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser e o teu ser também. Amém? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Cante. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas todo o meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Olha, só de ouvir a voz do Senhor, só de ouvir a voz do Senhor, a angústia, a tristeza, a tendência depressiva bate em retirada, o desânimo dá lugar à alegria do Senhor, só de ouvir a voz do Senhor. Mas como você pode ouvir a voz do Senhor? A não ser que você esteja em oração, a não ser que você esteja lendo a palavra ou escutando a palavra do Senhor, se fortalecendo na graça do Senhor. Essa voz inconfundível é a voz do Senhor, que levanta o caído, que cura o enfermo, que salva o perdido. Oh, aleluia! Jesus, Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém? Aleluia. O livro do profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor: o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Trecho muito bonito, muito maravilhoso. E nós pedimos nesta hora que o Espírito do Senhor, este que habita em nossos corações,
possa ministrar minuciosamente em cada coração. Estamos lendo um trecho do livro do profeta Isaías. O título da nossa mensagem hoje é Vivendo sob, embaixo de, o assim diz o Senhor. Repito, o título da nossa mensagem: Vivendo sob, portanto embaixo de, o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o profeta Isaías proclamando: o teu Redentor, o Santo de Israel. Dois pontos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, diz o Senhor, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Pelo menos, irmãos queridos, nós nesta noite, com a ajuda do Senhor, do seu Espírito Santo, vamos responder a umas 4 perguntas. A primeira pergunta é, peço até que a irmã Jéssica, por gentileza, faça uma coletânea dessas perguntas e deixe elas no lugar onde nós podemos acompanhar, não é? A primeira pergunta é: o que orienta os teus passos? A segunda pergunta é: o que indica a direção na tua vida, para você? A terceira pergunta é: o que pauta as tuas decisões na tua vida? E finalmente a quarta e última pergunta é: o que corrige o teu curso, o curso da tua vida? E nós, pelo menos essas 4 perguntas, nesta mensagem desta noite, através da palavra do Senhor, precisam ser respondidas dentro do nosso coração. Então a primeira pergunta é: o que orienta os teus passos? O que orienta os teus passos? O que orienta os nossos passos? A primeira coisa que nós devemos saber para responder essa pergunta, primeiramente, o que orienta os meus passos? O que orienta os teus passos? Para respondermos essa pergunta, primeiro precisamos saber de onde viemos. E depois, precisamos saber o que estamos fazendo aqui. E a segunda coisa que precisamos fazer para responder essas perguntas é: para onde iremos? Entendeu? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde viemos? E para onde iremos? O texto que nós acabamos de ler diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Então o texto do profeta Isaías começa identificando o Senhor e dizendo uma das funções de Jesus, não é? Profeta, sacerdote, rei. Ele está dizendo aqui que ele é, além de ser o Senhor, ele é o teu, o meu, o nosso Redentor. E se a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, ele é o nosso Redentor, logicamente, é claro, é óbvio, se ele se manifesta como Redentor, é porque nós precisamos ser redimidos de algo. E a remissão vem
quando o débito, o que nós temos de dívida é pago. Então ele é redentor, porque ele quitou a nossa dívida perante o Pai. Você pode dizer um glória a Deus aí onde você está? Ele quitou, e por isso ele é redentor. Você precisa saber de onde você veio, o que está fazendo aqui, e por que você precisou ser alcançado por um redentor, que não tinha obrigação nenhuma com você, e nem comigo, e nem com ninguém, mas que veio numa expressão de amor, salvar-nos da vida que nós tínhamos longe dele, e sem nenhum compromisso com aquilo que agrada a ele. Então, nós precisamos responder o que é viver debaixo do assim diz o Senhor. Eu não sei as opiniões que você recebe para a tua vida, o que é que te orienta na vida, mas é maravilhoso quando a nossa vida está pautada no assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui através do profeta Isaías, assim diz o Senhor, o que é o teu Redentor, que é o Santo de Israel. E ele diz assim: eu sou o teu Deus. E aí ele se identifica, e quando o Senhor se identifica, com essa identificação do Senhor, nós entendemos de onde que foi que nós viemos, nós entendemos o que estamos fazendo aqui, e qual é o projeto de Deus para onde nós devemos ir. Mas como assim, pastor? Sim, porque quando ele diz que ele é o Redentor, ele diz que ele se responsabiliza por você. Mas por que se responsabiliza por você? Porque ele te fez imagem e semelhança dele, e é por isso que ele se responsabilizou pela tua redenção, pela minha, pelas nossas redenções, e por isso ele pagou esse preço. Para você que está achando que Deus não está olhando para você, ele é o teu Senhor, teu Redentor, ele é o teu Deus. Você está ouvindo? Ele é o teu Deus, e isso não é pouca coisa não. Agora eu quero dizer para os irmãos uma coisa: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer paixão diverte você, qualquer laminha serve, qualquer esgoto serve, mas você não é assim, ou pelo menos não deve ser. Você deve saber de onde você veio. Escuta aqui, Deus está falando no teu coração nesta noite. Você veio da mão poderosa do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e formou o homem do pó da terra. E depois, um detalhe maravilhoso, que ninguém pode negar: o homem era apenas barro, mas quando Deus soprou na narina desse homem, ele se tornou alma vivente. Aleluia! Que o sopro de Deus nunca falte na tua vida, e que você saiba que o que está em nós é maior do que o que está fora de nós. E essa mensagem é para você que está com sintomas depressivos, que está triste, que está cabisbaixo. Recebe essa mensagem no teu coração. O sopro de Deus está dentro do teu coração, da tua vida. Amém? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não deve ser o teu caso. O que é que orienta os teus passos? É saber de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Amém? Segunda pergunta que não quer calar: o que te indica a direção? O que te indica o caminho? E continuando aqui, o profeta Isaías diz assim: esse mesmo Senhor é o que te guia pelo caminho em que você deve andar.
Olha, essa democracia divina é maravilhosa, viu? Ele diz o caminho que você deve andar. Ele é o único que guia os teus passos. Ele proporciona uma boa caminhada para mim e para você. É impressionante nesses tempos de eleição, as ruas serem recapeadas, aqueles remendos, aquelas coisas, para mostrar serviço. E eu, toda vez que vai chegando perto da eleição, eu começo a me sentir mal, porque foram quase 4 anos de buraco, de quebrar carro, e daqui a pouco os eventuais candidatos ou a reeleição, os prefeitos que estão em voga, começam a calçar as ruas só quando está prestes a chegar a eleição. Se você não entende assim, eu entendo assim. E aí o nosso carro vai suave, né? É gostoso, até parece que você está numa outra cidade, é um negócio fantástico. Aí o carro vai, até o seu carro, o nosso carrinho que não é carro 0 quilômetro, não é, entendeu? Não é de luxo, não é nada. Graças a Deus que temos, né? Mas ele vai macio, porque a estrada é boa. Estrada boa. Pense num Deus que conduz os seus passos por estradas boas. Não é por estradas esburacadas, não. Não é? Por estradas boas. Onde a viagem é suave. Onde mesmo que a viagem não seja suave, o Senhor providencia para que os amortecedores da nossa fé, fui poético agora, irmãos, os amortecedores da nossa fé, mesmo a estrada esburacada, a gente sente o Senhor amortecendo a nossa fé. É Ele que guia os nossos passos, irmãos. Segunda pergunta respondida. Às vezes até o negócio balança bastante. Já contei aqui uma vez, eu vou correr o risco de repetir, que lá no Japão ou na China, não sei, onde acontecem muitos terremotos, desenvolveram um tipo de construção civil, onde colocam amortecedores nas estruturas dos prédios, e quando acontece os terremotos, que é uma coisa comum lá, os prédios balançam, entortam, mas não caem. Aprove a Deus que os amortecedores, através da tua fé, a tua vida pode até dar uma balançada, porque a gente sabe que dá, mas que você não caia amortecidos pela a fé. Olha, quem é que guia os teus passos? É o Senhor. O profeta Isaías fala nesse texto, e te guia pelo caminho que você deve andar, que muitas vezes nós não andamos. Ainda abra aí a sua Bíblia, é palavra que alimenta a nossa vida. Êxodo capítulo 13, 21 a 22. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Aleluia, glórias a Deus. É esse Deus que guia os teus passos, que de dia ele se faz uma nuvem que te fornece uma sombra necessária para que você continue andando, mesmo que o sol esquente por algum tempo, esquente um pouco mais do que deveria esquentar. E à noite, mesmo à noite, o Senhor continua sendo aquela coluna de fogo, ou seja, tanto de dia quanto de noite, é Ele. De dia Ele é a sombra que você precisa para caminhar e conseguir terminar a tua jornada. Escute, Deus não larga ninguém no meio do caminho. Você está achando que vai ficar? É mentira do diabo, porque o teu Deus não te larga no meio do caminho.
Ele vai fazer com que você chegue ao final do caminho. De dia, a nuvem. De noite, a coluna de fogo. Foi isso para a travessia do Mar Vermelho. Mas aquele que foi, ele permanece sendo agora e o será eternamente. Aleluia! Glórias a esse Deus, que nós podemos confiar nele desta maneira. Pouca coisa não, viu? Você conhece um Deus que não é pouca coisa não, viu? Ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas ele vive em nós. Um cântico maravilhoso que diz assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós, aleluia, Cristo em vós, esperança da glória. Nenhuma voz deve falar mais alto no teu coração do que a voz do Senhor. E o tema da nossa mensagem, não esqueça, é vivendo debaixo do assim diz o Senhor. É vivendo sob o assim diz o Senhor. Talvez alguém esteja olhando para você, esteja dizendo assim: mas por que você, apesar da pandemia, apesar do desemprego, apesar de tantas coisas ruins que são anunciados, você continua sereno? Porque eu não estou aqui para viver de acordo com o que dizem por aí. Eu estou aqui para viver de acordo com o que diz o Senhor. Eu quero viver debaixo do que assim diz o Senhor. Aleluia. O que é que o Senhor diz? O Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Veja bem, Ele é onipotente, todo poderoso. Ele não é qualquer um, Ele é o grande eu sou, teu Redentor, meu Redentor. Então Ele, como diz a palavra, Ele é o que orienta os teus, os meus, os nossos passos. Ele é esse, aquele que indica a direção. Ainda já caminhando já para a finalização dessa breve mensagem, a pergunta que não quer calar agora é a terceira pergunta e a penúltima: o que pauta as tuas decisões? O que pauta as tuas decisões? Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, verso 2 até o 4, diz assim: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. O que pauta as tuas decisões? Se você vai ou não vai, se você faz ou não faz, se você quer ou não quer. O que pauta as tuas decisões? Davi é um exemplo. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos Davi perguntando ao Senhor duas vezes. Eu tenho uma coisa comigo, às vezes a coisa é óbvia, mas eu fico assim: Senhor, enquanto eu não tenho paz no coração, eu não faço. Eu não faço. Eu pergunto: Senhor, eu não estou com paz. Mas o texto diz que vozes, os homens de Davi, discordaram disso aí. Os homens de Davi disseram assim: olha, você está louco, a gente vai contra esse povo aí. Mas Davi não ouviu a voz deles, não. Davi foi procurar a voz do Senhor, porque o que pautava as decisões de Davi era a voz do Senhor. O que pauta as tuas decisões?
O que pauta as tuas definições? O que pauta? Davi dá um exemplo aqui. Isso é viver debaixo do assim diz o Senhor. É isso, é viver assim. Viu como a palavra de Deus esclarece as coisas? Estamos respondendo a terceira pergunta. Primeira, segunda, terceira. Houve uma influência, houve interferência, houve algo ali. São muitas vozes dizendo para nós o que fazermos. Eu quero dizer para você uma coisa: em momentos delicados da tua vida, escute primeiramente o Senhor. Ele até fala através de outras pessoas, tá? Mas quando ele fala através de outras pessoas, ele não traz dúvidas, ele traz uma paz no coração da gente, e a gente sabe que é ele, através da pessoa. O nosso espírito, ele sente isso, que o Espírito de Deus está ali falando. Imagino que você deve estar tendo essa experiência agora, porque aquilo que não for da parte de Deus, eu peço ao Senhor, nas minhas pregações, que ninguém se lembre, que as pessoas que caiam no esquecimento. Nós que falamos em público, que temos essa enorme responsabilidade, às vezes falamos algumas coisas que não era para falar. Mas eu oro a Deus que caia no esquecimento, que as pessoas não liguem, mas aquilo que for da parte do Senhor, que você guarde, que aquilo mexa com você, que aquilo transforme você. Eu creio que esta palavra está transformando pessoas, está tirando pessoas da situação do medo, está tirando pessoas da solidão, está tirando pessoas da incerteza, está tirando as pessoas da indefinição, está tirando e colocando pessoas, sabe, tirando os pés do lodo e colocando sobre uma rocha chamada Jesus. Aleluia. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa certeza, porque não é minha palavra, é a de Deus que eu estou te passando nesta noite. Então, o que pauta as tuas decisões? Qual é a tua baliza para a vida? Qual é a tua baliza? A resolução dos teus problemas. Cuidado com isto. Às vezes as pessoas querendo te ajudar, elas dão algumas dicas que não são coisa certa não, mas elas te amam, elas querem te ajudar. Aí fala assim: chuta o pau da barraca, faz assim mesmo, mete bronca, arrebenta tudo. O que Deus está te dizendo nesta noite? Que você deve viver debaixo do assim diz o Senhor. Irmãos, como é seguro vivermos debaixo do assim diz o Senhor. Não é debaixo do assim diz a mídia, do assim diz algumas pessoas que estão ao nosso redor. Conversa com o Senhor. O que pauta? O que pauta a tua vida? Esperamos que seja a palavra do Senhor, que assim como fez Davi. E você sabe que ele foi contra os filisteus e ele foi vitorioso. Não é porque ele tinha força não, viu? Escuta, não é porque ele tinha muita força, não é porque ele tinha muita técnica de guerra, não. É porque ele perguntou ao Senhor se ele podia ir. Escuta aqui, olha, pauta a tua vida pelo o binóculo do Senhor, que vai te fazer ver muito além do que você vê. Pauta a tua vida, baliza a tua vida debaixo do assim diz o Senhor, porque isso te livrará da mentira, porque quem vive mentindo é filho do diabo. Os filhos de Deus, quando mentem, se angustiam, se entristecem. Viver embaixo do assim diz o Senhor é viver na verdade. E mentira eu não gosto nem quando o pessoal fala de brincadeira, não gosto. Toda vez que a mentira entra no coração do cristão, deve causar angústia, deve causar tristeza, porque é escuro, a verdade é luz. Mas eu estava falando, todo mundo mente, às vezes por uma coisa, por outra, mas isso não deve ser a prática do cristão não.
A verdade deve ser perseguida pelo cristão, deve se buscar falar mais a verdade, e assim sendo, você será identificado como um filho de Deus. E para finalizarmos, quem corrige o teu curso? Irmãos, a primeira parte do nosso estudo diz assim: o que orienta os teus passos? O segundo, o que te indica a direção? O terceiro, é o que nós estamos falando, e agora o último, não é? O último, quem corrige o teu curso? Primeira coisa que acontece para que o curso da nossa vida, ou seja, as nossas caminhadas, né? A nossa trajetória na vida. Irmãos, é normal você estar do lado errado da via, e aí você pega um ônibus, até o ônibus está certo, mas a direção está errada. Eu não sei quantas pessoas já passaram por isso, mas os meus tempos de busão eu fiz isso algumas vezes. Não conhecia o local, e a pessoa dizia: olha, esse ônibus passa aqui, senhor, passa aqui. Eu fazia a pergunta errada, né? Passa aqui, passa. Mas ele passava voltando para a direção contrária. E na vida, às vezes, você percebe que está dentro do ônibus na direção contrária. A cura para essa questão é uma coisa chamada reconhecimento. Reconhecer o erro, reconhecer a direção errada. Lucas capítulo 15, de 18 a 23, já estamos encerrando, meus irmãos. Fala do filho pródigo, a atitude que ele tomou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados ou jornaleiros. E levantando-se, diz o texto, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhes ao pescoço, e o beijou. O pai fez isso, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam aqui um boi cevado depressa, e roupa limpa, vesti ele com roupa limpa, põe um anel no dedo dele, alparcas, sandálias, né? E trazer um bezerro cevado, mata esse bezerro e vamos comer e vamos ficar alegre. E os irmãos sabem que essa figura do pai na parábola do filho pródigo se refere a Deus. E é assim que Deus age toda vez, meus irmãos, que nós percebemos que pegamos o ônibus errado. Todo mundo já fez isso uma vez. Deus está falando no teu coração nesta noite. Ele percebe e faz igual esse filho pródigo, né? Percebe e diz assim: olha, peguei o ônibus errado, me perdoe, pai, eu quero pegar a direção certa. Se esta é a tua situação, é nobre para Deus você reconhecer, eu reconhecer, né? Imagino que já fiz isso algumas vezes, em todos os sentidos, mas na hora que eu percebi que eu estava na direção errada, e tinha hora que eu queria continuar naquela direção. Não sei você, mas eu já passei por essa experiência. Eu queria continuar naquela direção, eu queria muito, mas eu queria tanto, e eu pude dizer: Senhor, se essa não for a tua direção, se eu não quiser descer desse ônibus, o Senhor me põe para baixo do jeito que o Senhor quiser. Tem coragem? E ele fez isso. E aí eu peguei na direção certa. Então o que Deus quer é que nós reconheçamos.
Ok? Então tá aí. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Só recapitulando para encerrarmos, né? Primeira, as 4 perguntas que nós deveríamos responder durante meditação nessa palavra. O que orienta os teus passos? O que te indica a direção? O que pauta as tuas decisões? E o que corrige o curso da tua vida? Uma vez que você teve estas respostas, você perfeitamente entendeu a diferença e como é bom viver embaixo de assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida